antes de ser uma doença, o borderline, ele traz muitos transtornos, não há dúvida, mas é uma maneira de ser, uma personalidade, é um perfil, né, de encarar a vida, de ver a vida. E eu diria que a gente pode resumir isso em 4 aspectos que eu acho fundamentais. Um borderline é uma personalidade que desde muito cedo, e principalmente na época da adolescência, se vê isso com mais clareza, mostra um padrão de personalidade caracterizado pela instabilidade, ou seja, são pessoas que variam muito o humor, mas não como bipolar, não é uma variação aqui e aqui. Isso é muito confundido. É uma instabilidade de humor, esse humor é muito variável ao longo de um mesmo dia. Isso pode acontecer por pequenas frustrações, por coisas imaginadas que não ocorreram exatamente como a pessoa queria, e a pessoa reage àquilo muito mal e dá essa instabilidade do humor muito marcada. Uma outra coisa que é muito característica, eu diria que a instabilidade talvez seja a coisa mais característica. Você falou 4. A gente acabou falando a instabilidade uma. do humor, e muito reativo, de forma reativa. É muito importante destacar isso. Um padrão de relacionamentos mais íntimos, e não falo só dos relacionamentos afetivos, mas dos relacionamentos mais íntimos mesmo, familiares, com pessoas que convivem mais intimamente, muito problemático, porque são pessoas que amam e odeiam, né? Um border pode ser a pessoa que mais vai te levar ao céu em termos de mostrar para você o quanto ele é capaz de amar, mas também pode te levar para um outro lado, para um momento de muita dificuldade, porque quando ele é frustrado ou quando as coisas não acontecem exatamente como ele quer, e principalmente quando ele faz uma leitura de ser rejeitado, mesmo não sendo, ele realmente é capaz de reações que podem fazer com que o outro se sinta muito mal, no sentido agressivo, no sentido impulsivo, de raiva, de ataques de fúria. Então, esses são os 2 lados, né, que a gente diz. E isso tem muito a ver com uma autopercepção que o border tem de si mesmo muito ruim. O border, ele se vê uma pessoa sem as qualidades, porque são pessoas que têm muitas qualidades, são pessoas que têm um emocional muito forte. É o oposto do psicopata. Eu costumo dizer que o psicopata é 100% razão e 0 emoção. O border é o contrário. Né? Mas o border é o contrário, ele é 100%, quase, né? 100% emoção e quase 0 razão. Então, essa autopercepção, eles se veem com uma lente emocional que eles acabam não se vendo. A autoestima é muito baixa, mas vem dessa autopercepção. Eles só veem o que eles têm de defeito, eles não veem as qualidades, que são muitas. Mas eles fazem essa leitura. Inseguros, né? Não, insegurança está nessa autopercepção deficiente. E também a impulsividade. Uma impulsividade de reagir, é isso que eu estou dizendo. Uma vez que se sintam rejeitados, impulsivamente eles podem fazer coisas contra si, né, numa questão de autolesão. São autodestrutivos, né? Podem ser muito autodestrutivos e tentar destruir o outro, mas não por falta de amor, mas por achar que o outro vai abandonar. E como ele tem uma autoestima muito, muito baixa, o que acontece? Ele não se sente uma pessoa inteira, ele só se sente inteiro por causa do outro. Então, o outro, além de ser o objeto amado, é o objeto que faz ele existir. Então, é muito comum uma pessoa com personalidade borderline, ela depender do outro para ser. Então, por exemplo, uma mulher ou um homem, tanto faz, já predomina em mulher, mas também tem homens, que se apaixone, uma mulher que se apaixone por um surfista, ela vai virar surfista. Uma mulher que se apaixone por um homem religioso, ela vai ficar radical naquela religião. Então, uma mulher que se apaixone por um homem que entenda da área de direito, ela é capaz de fazer uma faculdade de direito de uma forma extremamente empenhada, não para si, mas você para que é uma agradar pessoa que ama a arte, a música, o cinema, o teatro, tem um filme muito interessante da Julia Roberts, eu acho, se eu não me engano, é Noiva em Fuga. E o que me marcou muito nesse filme, e agora você falando, né, desse traço, cada relacionamento dela, ela detestava ovo e ela comia ovo
de acordo com cada namorado. Então, se um gostava de ovo cozido, ela comia ovo cozido. O outro gostava de ovo pochê. Essa é uma característica. Né? É muito interessante, você está falando de arte, né? Nós não teríamos arte, ou Hollywood não seria Hollywood, se não fosse os borderlines. É a personalidade mais talhada a ser os melhores atores e atrizes que eu já conheci. São intensos, né? Porque tem uma intensidade, esse excesso de emoção, ele vai, quando ele é bem canalizado para a arte, eles são capazes de, não de viver uma personagem, mas de ser aquela personagem. Porque, pense bem, se um border ele tem uma baixa autoestima, ele tem uma dificuldade imensa de uma autoidentificação, de ser uma pessoa inteira, ela precisa do outro. Se você pega um ator e dá um personagem para ele automaticamente deixa de ser ele e se apaixona por esse personagem e passa a ser. Então eu costumo dizer que um ator ou uma atriz borderline, ele não faz um personagem, ele é um personagem. Durante aquele período, ele é aquela pessoa. Então são os atores e atrizes que a gente chama de viscerais, porque eles realmente entram no personagem. Então, são pessoas que depois têm dificuldade até de sair do personagem. Leva um tempo se desprender, porque eles passam a ser aquilo, né? Então, é muito bonito você ver isso, é muito bonito. Na música também, né? Por exemplo, se você for ver o filme sobre a vida de Marilyn Monroe, está ali uma personalidade borderline muito marcada. Se você for ver um filme muito interessante, que é a Garota Interrompida, que a Angelina Jolie faz uma psicopata e a Winona Ryder faz uma borderline. É bem bacana porque assim você vê as duas personalidades que dão esse contraponto, que são esses opostos. Então assim, tem milhares de filmes dessa personalidade e é aquilo que eu digo, quando você vê um ator dentro de um personagem de uma maneira tão intensa, eu não estou dizendo que ele seja border, mas ele deve ter um traço, porque tem isso, né? Eu fiz questão de botar no livro sobre borderline um capítulo que é assim, ser, parecer e estar border. Isso é muito importante. Porque as pessoas têm sempre essa dúvida. Dificuldade de se botar no lugar do outro. Por exemplo, estar border, todos nós podemos entender o que é ser borderline quando a gente se apaixona. Porque a paixão é um estado borderline. É esse estado de viver em função do outro, de precisar do outro, de depender do outro. Agora, o border não. O border, ele é assim o tempo todo. Então, é como se fosse um apaixonado, mas estou dizendo aquela coisa, não só o lado bom da paixão. Porque a paixão é muito dolorosa, né? Porque você quer ver o objeto da sua paixão, não consegue, você entra em sofrimento. Então, assim, todos nós podemos fazer esse exercício de lembrar quanto a gente já teve apaixonado, quanto a gente foi feliz e o quanto a gente sofreu com isso também. Porque aí a gente tem um pouquinho da ideia do que é ser borderline. Aí sim, que é o transtorno de personalidade. Uma coisa que você falou logo no início, e que muitas pessoas têm essa grande dificuldade de entender. Não sei se vai ficar para o próximo, mas eu queria que você falasse um pouco disso. A dificuldade de separar o border do psicopata. Porque muitas vezes, assim, o border chega a ser um pouco perverso às vezes. Existe o border que ele é autodestrutivo e tem aquele que ele também leva a vida do outro à volta a um sofrimento, às vezes até uma certa maldadezinha. E isso às vezes a gente não consegue definir. Dá para perceber quando você conhece, né? Porque assim, o psicopata ele faz isso para um ganho muito claro, é uma coisa maquiavélica, né? Ele ameaça ferrar a vida do outro em troca de poder, de status, principalmente, né? Nem tanto de diversão, de poder e de status, né? Já o border, quando ele faz esse movimento de agredir o outro, prejudicar o outro, ele faz por desespero, por absoluto desespero, o medo da perda. De estar sendo rejeitado. Então, assim, mas ele tem um arrependimento profundo depois. Então, assim, por muitas vezes eu sei que é difícil fazer a separação, mas a gente tem que lembrar que o border capota no excesso de sentimento, no excesso de emoção.